Olá e paz, irmãos e irmãs da IPI Ebenezer. Deus abençoe, é um prazer estar aqui com vocês, aceitar esse convite, estar cultuando a Deus com vocês agora, mesmo que seja da casa para casa, da nossa casa para a sua casa, é o que Deus tem nos abençoado nesses últimos dias. Tem sido uma oportunidade que Deus tem nos dado para também pensarmos coisas novas, né? Como forma de adoração, como usar melhor as mídias, a internet para poder também alcançar outras pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. Então é um prazer estar com vocês e estar aqui encerrando com vocês o mês da família. Quando nós mudamos aqui para Limeira e nós fomos até a cidade de Salto, perto de Itu, para pegar o nosso outro filho, o Alexandre, que estava lá. O Andrei veio conosco já do Acre, lá de Rio Branco, de carro, e nós passamos alguns dias na cidade de Salto. E para vir para Limeira, eu usei aquele aplicativo chamado, não vou falar o nome, mas aplicativo, não sei se pode falar, né, assim, mas é um aplicativo para levar você para algum lugar, tá certo? Com ruas, com estradas, tá certo? Direcionamento, com GPS, ok? E eu confesso que eu não dou muito bem com a interpretação que eles fazem do lugar. Eu queria chegar muito em cima da hora para tomar uma decisão. E quando você vai para um lugar, mesmo que você tenha um mapa, e você não sabe para onde ir, né? Não sabe para onde está indo, porque era o meu caso, eu nunca tinha andado por essa região, assim, vim só uma vez, há muitos anos atrás, no casamento de um casal amigo, mas não lembrava dos lugares. E para chegar aqui na casa, a gente chegou no domingo, dia 30 de dezembro de 2018, então a gente vinha direto para casa, porque estava pronta, e então a gente colocou o endereço da casa e veio. E tem aquela rotatória que tem na entrada lá, perto da Avenida das Coisas das Joias lá, e tem 2.000 entradas aquele negócio. Então, eu lembro que eu entrei, era para entrar em uma, ela falou assim, volte para a 7ª, eu falei, nossa, nunca tinha visto tanta rotatória e tanta entrada numa rotatória. Você sabe para onde ir, está te mostrando no aplicativo e você não acha. Então, imagine a tensão, né? Poxa, não vamos achar, vamos parar, continuamos. Se você já teve essa experiência, teve a experiência de parar na rua e alguém perguntar para você assim, você perguntar para a pessoa onde é que chega em tal lugar, e a pessoa explicou, você balançou a cabeça que tinha entendido, fechou o vidro e não entendeu, foi nada, então você sabe do que eu estou falando. Direcionamento. O que fazer quando a gente tem algo novo diante de nós? A pergunta é essa nessa noite. O que fazer diante de algo novo? Né? Algo que a gente não experimentou ainda. Nós já estamos bem práticos com transmitir os cultos pelas mídias aí do Facebook, do YouTube e do Instagram. A gente já está acertando tudo, consegue consertar as coisas. E isso foi um tempo bom para nós. Mas como a Dilson disse, a possibilidade de voltarmos a reunir-nos publicamente e presencialmente no mês que vem já é grande aqui em Limeira. Então, talvez a tua ansiedade esteja grande para voltar ao templo, aí rever os irmãos e as irmãs, mas algo novo. Com certeza você não vai errar o caminho da sua casa até a igreja, mas é algo novo, é retornar depois de 2 meses para um lugar que você talvez já esteja 10, 20, 30 anos naquele lugar. Então é prazeroso. Agora, consegue imaginar alguém que vê a gente fazendo transmissão de culto aos domingos, que não compreende ainda esse desejo, essa vontade de ouvir de Deus, de cantar ao Senhor? Você consegue imaginar alguém que não sabe o que fazer com Deus? Ela olha, ela vê os anúncios, ela vê as igrejas, vê as pessoas entregando folhetos, vê as pessoas cantando em praça pública, vê as igrejas abertas aos domingos e as pessoas lá dentro, e tem pessoas que não sabem o que fazer com a manifestação de Deus. E é sobre essa pergunta, sobre essa conclusão que eu queria compartilhar com vocês. Na palavra de Deus, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Eu vou usar 2 trechos desse livro. No capítulo 2, o verso de número 12. E depois o capítulo ainda 2, dos versos 37 a 41. Primeiro, capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos,
versículo 12. Diante da manifestação do Espírito Santo sobre os apóstolos, que eles começaram a falar em outras línguas, e os povos que estavam ali totalmente diferentes uns dos outros, aí entenderam o que eles estavam falando na sua língua materna. O texto verso número 12 está registrado assim: todos eles, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros com esta pergunta: que quer isto dizer? Essas pessoas estavam ali, eram pessoas piedosas, buscando a Deus também, porque era uma festa de Pentecostes, concentrada em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Então todos estavam ali para essa festa. Alguns estavam para fazer comércio, mas a grande maioria estava ali por causa da fé em Deus. A fé na renovação, porque era uma festa de renovação. A fé no agradecimento pela colheita que eles fizeram. Então muitos estavam ali, assim, fervorosos, buscando a Deus. Mas algo começa a acontecer no meio daquela festa, que é muito estranho para eles, que é esse grupo de homens e de mulheres, que agora falam, apesar de serem de uma outra região ali da Judéia, daquele lugar, eles começam a falar na língua deles, mas as pessoas querem outros povos, que estavam ali em Jerusalém, que já tinham ouvido falar sobre Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Quando eles veem aquela manifestação, talvez alguns pensaram, mas isso não teve o ano passado, isso é novidade. Então eles não sabiam o que estava acontecendo, por isso eles perguntavam uns aos outros, ao ouvir as maravilhas de Deus, na sua própria língua materna, falado por outras pessoas que eles nem conheciam. A pergunta é: que quer isto dizer? Em primeiro lugar, sobre esse texto, é que Deus mudou o nosso jeito de fazer as coisas. Com esta parada obrigatória, com esse isolamento, com essa pandemia, muitas coisas ruins aconteceram. Pessoas perderam seu emprego, empresas diminuíram sua produção e há sofrimento não só por causa de dinheiro, de sustento, mas há sofrimento por causa do isolamento. Famílias que não podem se ver, que viam-se todo final de semana ou todo dia, já não podem mais. Então há um sofrimento, há coisas ruins. Alguns setores da nossa economia pararam, que vão talvez recuperar a sua potência só daqui a 8, 10 meses, ainda o ano que vem. Então há muita tristeza, há muita coisa ruim. E a gente talvez tenha se perguntado no começo e agora, o que isso quer dizer? O que Deus quer dizer com isso? Eu acredito que Deus quer dizer: eu vou mudar o jeito de vocês fazerem as coisas. O jeito de olharem para mim, o jeito de crerem naquilo que eu falo, mudar. Um novo jeito de fazer as coisas. Então essa é a primeira pergunta, que serve para mim e para você. A experiência de transmitir esses cultos das casas, ou algumas igrejas transmitindo os seus templos, mas vazios, foi algo novo que Deus nos deu. Não foi um castigo, de forma nenhuma. Mas no amor e na sabedoria de Deus, Ele nos ensinou, de forma obrigatória até, a refazer o jeito que nós vínhamos vivendo a nossa vida. Todas as atitudes que nós tínhamos, e ações, e ideias que tínhamos, nós talvez estivéssemos distantes daquilo que Ele queria para nós, das bênçãos do coração dEle. E então Ele dá essa parada e diz: você me conhece, você sabe que eu faço coisas novas, então é a sua oportunidade, talvez Ele diga: meu filho, minha filha, de refazer as coisas que você vinha fazendo. Volte os seus olhos para a minha palavra, volte o seu coração para mim, e deixe eu guiar agora mais ainda do que eu fazia anteriormente a esses dias. E o outro texto é ainda no capítulo 2, versículos 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para os que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar.
com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. De trás para frente, muitas de nossas igrejas, nós temos lutado com o aumento numérico das igrejas. Isso faz parte natural de uma evangelização, de uma missão, de uma ideia de alcançar pessoas, como é a ordem de Cristo para os discípulos em Mateus capítulo 28. Mas aqui essas 3.000 pessoas, antes de se tornarem seguidoras de Cristo, elas estavam terrivelmente abaladas. Depois que Pedro levantou-se no poder do Espírito Santo, desperto pelo Espírito, depois do capítulo, da sequência do verso 12 do capítulo 12, que a gente acabou de ver, Pedro levanta e começa a falar sobre Jesus Cristo. Sobre Jesus Cristo, falou do Antigo Testamento, das coisas que aconteceram naqueles dias, e Pedro falava de Cristo, do amor que ele tinha por Cristo, do amor que Cristo tinha por ele. Então foi isto que incomodou o coração daquelas pessoas que estavam ali, e eles perguntaram: o que nós vamos fazer com isto? O que faremos com essa mensagem? Porque essa mensagem alcançou nossos corações. As pessoas que estavam ali, talvez a grande maioria que fez essa pergunta: o que faremos agora, irmãos? Eram pessoas que criam em Deus, que tinham levado os seus sacrifícios para o templo, que tinham preparado-se durante um ano para poder fazer uma viagem longa. Então elas não estavam ali à toa, apenas por brincadeira. É porque o coração delas queimava pela presença de Deus, e era uma das únicas oportunidades que elas tinham de estar mais próximas de Deus, como indo ao templo, uma vez por ano, numa festa, divertir-se, ver outras pessoas. É a parte da comunhão, é a parte boa. Elas estavam indo para o templo para louvar a Deus, mas quando elas chegaram lá, aquele ano foi diferente. Pelo menos para essas 3.000 pessoas. Havia muitas outras pessoas em Jerusalém, mas essas 3.000 pessoas, nesse início do movimento do Espírito Santo na vida da igreja, na vida daquele povo, aquelas 3.000 pessoas perguntaram para Pedro e para os discípulos: o que a gente faz com essa palavra? Porque até agora nós entendíamos que nós precisávamos sacrificar para que Deus se agradasse de nós. E acabamos de ouvir que Cristo morreu por nós sem que nós sacrificássemos algo, sem que nós fizéssemos algo em favor de Deus. Ele nos deu o seu amor e nos deu nova vida. Até agora nós entendíamos que nós precisávamos que Deus gostasse de nós por algo que nós falássemos para os outros, e agora nós entendemos e ouvimos que Deus já fala através dos profetas, através dos salmos que lemos, através das canções, já fala ao nosso coração há muito tempo. Então eles perguntam: o que fazemos? Nós conhecemos isso tudo, nós vivemos essa religião, nós fazemos sacrifícios, nós queremos que Deus goste de nós, e agora estamos ouvindo que Ele já nos ama desde a eternidade, antes de nascermos. E eles perguntam: o que faremos com essas palavras? Pedro diz: parem para onde vocês estão indo e mudem a vida de vocês. Arrependam-se, convertam-se e recebam o presente do Espírito Santo. O arrependimento não é só para o nascimento, o novo nascimento. O arrependimento nos faz mais seres humanos, porque o arrependimento vem depois de reconhecer que pecamos. E o ser humano peca, ele erra. Então o arrependimento nos torna mais humanos, no ponto de nós olharmos para nós e entendermos, quando estamos diante de Jesus Cristo, que nós somos muito pequenos e que precisamos da glória do Pai revelada em Jesus Cristo. O arrependimento nos faz perceber quem somos, depender de Cristo e mudar conscientemente o nosso modo de fazer as coisas. E o Espírito Santo, então, é o selo. Talvez você que está aí conosco tenha já usado o selo na sua vida, que é mandar colocar um selo, um papelzinho colado no envelope de carta ou num cartão postal. Aquele selo dizia que a carta ia para aquele endereço,
porque tinha pagado um valor, e aquele selo estava dizendo que o valor foi pago e que a carta vai chegar. O Espírito Santo então sela, fecha as nossas vidas como a vontade do Pai. Sabe, lá no Éden, quando Deus encontra com Adão e Eva, depois deles terem comido, experimentado o bem e o mal, que eles fogem da presença de Deus. E quando Deus os encontra, Deus sabia onde eles estavam, como sabe onde você está. Quando Deus os encontra, encontra-os com roupas, e estavam com roupas de folhas, na tentativa de se cobrir da vergonha de Deus, mas aquelas folhas iam secar e não serviriam mais para nada. Toda a nossa atitude, tudo que a gente faz, que a gente tenta fazer, é como folha, seca e cai. Naquele dia, Deus fez um sacrifício. Um animal foi morto, para que o ser humano pudesse recuperar a sua humanidade e saber que precisava da ajuda do Pai. O que faremos com essas palavras? O que você fará? Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Em tempo de oração, de arrependimento, em tempo de luto, como a Igreja Nacional, Presbiteriana Independente, decretou nesses dias, pelas pessoas que faleceram, não só da IPI do Brasil, mas por aquelas que faleceram, porque estão doentes, porque é um tempo de luto, é um tempo de jejum, de clamar misericórdia ao Senhor. Mas esse tempo passará, com certeza. E então, juntos novamente no templo, no lugar de adoração, nós já teremos aprendido a fazer coisas diferentes. Que esse seja o tempo de renovação para você, no relacionamento seu com Deus, no relacionamento de você com você mesmo e no relacionamento seu com as pessoas que te cercam. Faça coisas diferentes, mude o jeito de fazer. É tempo do Espírito Santo, é tempo de Pentecostes. É isso que nós lembramos esse domingo. É isso que o Senhor nos fez. Uma só família, quando tinham dois povos. Cristo derrubou o muro que nos separava e fez de dois um só. Nós somos o povo querido de Deus. Amém. Nós somos propriedade exclusiva, sacerdócio real, nação santa, para falarmos das maravilhas de Deus. Não feche seus lábios, não cale a sua boca, diga o que Deus tem feito. E o mundo vai perguntar: o que está acontecendo? O que isso significa? E você vai poder dizer: é Deus em minha vida. Eu aprendi a fazer coisas novas. Deus te abençoe. Uma semana abençoada, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.